Vamos lá, boa noite, então, para a nossa última aula de pesquisa operacional simulação do semestre, né? Então, a gente está na unidade 4. Hoje vamos falar especificamente da seção 3, a última delas, dessa unidade, que fala sobre a teoria de estoques. A gente vai apresentar, assim, algo superficial sobre o assunto, porque o assunto é muito amplo. É um assunto complexo, né, dependendo de como ele é abordado, né, a modelagem matemática associada a essa teoria, ela é bem ampla. É bem bacana, então, para vocês que serão engenheiros da produção, se dominarem esse tema, vocês terão uma bagagem e terão um diferencial no mercado. Vamos, então, contextualizar, né, para falar sobre estoque, tá? Deixa eu pegar aqui a ponteira. Então, olha só, estoque, ele é um ponto extremamente sensível em qualquer empresa, né? Seja ela de pequeno porte, de médio e de grande porte, né? Ainda mais em tempos de pandemia, onde a compra online, né? O comércio online, o e-commerce, ele cresceu absurdamente. Ele já vinha crescendo antes da pandemia do coronavírus. No entanto, durante a pandemia, né, a gente ainda está em pandemia, teve um salto absurdo, né? A gente vê pelas notícias aí dos telejornais, e isso exigiu das empresas uma grande mobilização para a questão da estocagem, né, da estocagem, da logística, né, o estoque ele é parte aí desse movimento logístico, né, amplo, enfim, e se isso não for bem gerido, né, essa gestão não for bem feita, é capaz de quebrar uma empresa. Por isso, manter o seu nível, né, muito alto, falar em nível muito alto de um estoque é manter um estoque em grande, né, em grande quantidade. Vai proporcionar, de certa maneira, uma maior qualidade ao serviço ao cliente, né? Por quê? Porque o cliente pediu, vai receber com menor prazo, porque vai estar disponível mais de imediato para ele. Vai agilizar, então, o seu atendimento. No entanto, investir em estoque é meio que manter dinheiro parado, né? Estoque, ele faz parte do que a teoria das finanças, da administração financeira, chama de ativo circulante. Tá? O ativo circulante é o investimento feito em capital de giro em curto prazo. E o estoque, de certa maneira, ele não tem uma liquidez tão grande assim, a ponto de ser convertido para dinheiro tão rapidamente quanto se deseja. Por isso, para a empresa, não é bom, aí eu pensando, vamos pensar assim, eu gestor, né, eu administrador, empreendedor, tenho um estoque bem grande, porque eu gosto de atender o meu cliente muito rapidamente, né, de imediato. No entanto, isso, de certa maneira, pode trazer uma certa fragilidade ou uma desvantagem até nos meus negócios em relação ao meu concorrente, porque o estoque ele é, de certa maneira, um dinheiro parado, é um dinheiro do capital de giro que ele é corroído muito rapidamente pela inflação, né? Então, ele desvaloriza, de certa maneira, muito rapidamente, mas aí, quando também tem a valorização, também valoriza muito rapidamente. Então, é preciso saber o ponto certo, assim, né, do estoque. Bem, investir em estoque significa imobilizar a parte do capital da empresa, exatamente o que eu acabei de dizer, tá? Então, o capital, ele pode ser aplicado em outros projetos que não estarão disponíveis, por exemplo, porque o dinheiro que poderia estar disponível foi aplicado em compra de insumo ou de produtos para revenda, né? E aí aquilo fica ali parado, né? Por isso que a gente sempre tem que ter na mente, a gente como o gestor, né, dessa área aí, que são essas duas aqui embaixo colocadas, quando comprar e quanto comprar. O quando ele vai justamente permitir que a gente mantenha o estoque em um determinado nível ideal. E o quanto é justamente nessa quantidade aí. Então precisa de prazo apropriado e de quantidade apropriada. E aí agora a gente pode falar, então, dos conceitos fundamentais, tá?
Estoque, ela é uma quantidade de bens físicos que ficam armazenados, né? De forma improdutiva, porque aquilo pode ser insumo e, de certa maneira, não tem um valor, é insumo ou matéria-prima, né, que eu quero dizer, não tem um valor, assim, ainda final, vou dizer assim, né? E se for um produto final, ele ainda precisa ser negociado, né? Então, ele tem que passar por todo um ciclo financeiro aí para poder se transformar em dinheiro, tá? Aí eles são compostos, né? Por matéria-prima, por insumos e produto para pronta entrega. A gente precisa trazer, assim, aqui alguns conceitos importantes que ele chama de manutenção de estoque, tá? O autor do nosso livro-texto. Tá? Manutenção de estoque é justamente dar o tratamento adequado, né, a esta área dos negócios, né, fazer uma boa gestão. E alguns itens são colocados, que são esses que eu trago aqui no slide. Tá? A manutenção adequada, ela melhora o nível do serviço, né, que é ofertado. Ela traz incentivos de economias na produção, então, para não ter perda. De repente, existe material que não pode ficar parado por muito tempo, né? Tem produto perecível, por exemplo, como os alimentos, eles não podem ficar estocados por muito tempo porque eles vencem, né? Eles perdem prazo de validade e aí aquilo é desperdiçado e perdido, né? A manutenção apropriada permite economias de escala nas compras e também no seu transporte, né? Aí a questão logística. Ela pode agir como proteção, né? Com relação a aumentos de preço. Então, muitas vezes a escassez de algum produto pode fazer com que dispare o seu valor, mas quando se tem um estoque adequado e apropriado em certa quantidade, é possível, de certa forma, né, aliviar, não sei se é bem esse o termo, né, essa escalada absurda, esse aumento absurdo de preços, tá, dos produtos. Ela pode proteger a empresa de incertezas em relação à demanda e ao seu tempo de suprimento, e também pode servir como segurança contra contingências, por exemplo, na escassez de alguma matéria-prima ou de algum insumo. Outro item bastante importante, falando de estoques, a gente pode se referir ao investimento, né? O investimento é o quanto de ativo, né, que a gente vai usar, né, de todo o ativo da empresa, do negócio, né, nesse item. Então, é preciso saber quanto material adquirir, né? Qual é a manutenção desses materiais, né? Muitas vezes a estocagem, ela vai exigir uma estrutura apropriada, né? Muitas vezes não pode se estocar de qualquer maneira, né? Tem muitos produtos que precisam de refrigeração, precisam de luz, né? E coisas do tipo. E aí a gente entra de verdade, né, vou dizer assim, no que a gente chama de gestão de estoque, tá? Gestão de estoque, assim como a manutenção, né, isso faz parte do componente da administração como um todo, né? Então, a gestão, ela também, assim como a manutenção, ela tem a ideia, né, ou a intenção, ela tem teorias que propõe o uso, né, ou a descobrir-se os níveis de materiais adequados, né, às necessidades da clientela onde o meu negócio atua, né, porque isso vai variar de nicho para nicho, né, de ramo para ramo. Então, como ela faz parte da administração financeira, né, a gestão de estoque, ela está ali embutida dentro da administração financeira, então ela, de certa maneira, ela possui métodos quantitativos, principalmente, que vão ajudar a encontrar modelos que ajudam a minimizar o custo deste item, né, dos negócios. É o que ele chama de otimização da política de estoque.
Tá? Então, é justamente, isso aí está relacionado com aquelas duas perguntas que eu coloquei na contextualização, né? Quando comprar e quanto comprar. Falar do controle de estoque científico é falar justamente dos métodos quantitativos apropriados para compreender, para a tomada de decisão dentro desse contexto, tá? Então, é fazer uso de modelagem matemática, que vai representar, vai simular, né? Por isso que esse item está dentro da nossa disciplina, porque a pesquisa operacional, ela é uma parte, né? É um conjunto de métodos, modelos matemáticos que simulam sistemas, né? E aí, o sistema aqui para a gente, nesse momento, é justamente a gestão do estoque, tá? É fazer a gestão de estoque adequada, simular ambientes e contextos, tá? Através de métodos quantitativos, que são os modelos matemáticos, tá? Que vão representar o comportamento desses sistemas, tá? Então, é a busca de política de estoque ótima, tá? A política ótima, ou seja, o nível adequado, apropriado para o meu negócio e a minha dinâmica, né? Porque aí vai depender, obviamente, da informação do input que eu der, porque eu vou ter o meu input específico, vamos supor assim, né? Cada negócio lá tem. Existem os inputs, vou dizer, padrões, né, que são comuns, assim, a todas as empresas que pertencem aos ramos específicos, mas existem aqueles específicos de cada negócio individualmente. E isso precisa ser levado em conta no momento da modelagem. A manutenção de registros de níveis de estoques, obviamente, né, sempre atual, porque o estoque, ele é parte do que eles chamam de ciclo operacional dos negócios. O ciclo operacional é a rotina diária, né, é aquilo que acontece no dia a dia dos negócios, tá? E é fazer aplicação de políticas, né, adequadas. Isso para sinalizar em que nível se deve reabastecer, ou seja, encontrar o momento certo e a quantidade certa de sempre manter o estoque nesses patamares. Formas de uso do material, tá? Então, essa metodologia quantitativa que é usada para justamente descobrir essas políticas ótimas, né? Os pontos ótimos através da simulação, né? É o que ele chama de formas de uso do material. E aí a gente considera dois contextos. O primeiro deles é o que ele chama de demanda independente, tá? Que vai surgir com as necessidades do mercado. São os produtos que são considerados acabados ou semi-acabados, então, de certa maneira, não tem uma dependência direta ou tão significativa, tá? E que são utilizados como reposição. Então, essa é a que ele chama de demanda independente, tá? O outro cenário é o que ele chama de demanda dependente. A demanda dependente, ela vai ocorrer com aquelas que são programadas pela empresa, tá? Serão as matérias-primas e os itens que são componentes, tá? Que vão fazer parte dos produtos finais, ou seja, vão depender da quantidade a ser produzida, por isso que é demanda dependente. E isso deve ser levado em conta no momento da modelagem, tá? No momento da simulação. E aí, olhando para esses dois tipos de demanda, a gente pode dizer que existem também, dentro de cada um desses modelos, o que a gente chama de determinístico e estocástico, tá? Que é o mesmo que probabilístico. O determinístico usa basicamente modelos matemáticos do que a gente já viu em algum momento dentro da disciplina de pesquisa operacional. Tá? Os modelos estocásticos, eles são modelos mais complexos, e aí eles vão mais a fundo nas teorias estatísticas, porque eles fazem uso de distribuições de probabilidades mais condensadas, até nem sei se é bem esse o termo que eu posso dizer, condensada, mas eu dizer assim, mais complexas. Tá? A gente não vai entrar aqui nos estocásticos, tá? A gente vai falar um pouco de cada um deles, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais só nos modelos determinísticos, tá? Então, veja bem, qual é a diferença de um para o outro?
O determinístico, ele vai fazer a previsão, tá, da demanda. Então, é por isso que a gente, antes de entrar nos modelos, a gente olhou para o tipo de demanda, porque a demanda vai ser a nossa variável aí mais importante, que é ela quem vai determinar o nível do estoque que eu deverei manter, tá? Então, é preciso prever dentro do determinístico. Vocês estão me ouvindo? Aqui está aparecendo para mim que está com má qualidade a minha transmissão. Ok, tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Se der algum problema, por favor, me avisa, tá? Então, continuando. Bem, é do determinístico, né? A gente estava falando. E ele faz previsão, obviamente, de demanda para determinados períodos futuros, tá? Porque é simulação, é simular para o futuro. E o estocástico é quando não é possível prever essa demanda. Então, a gente vai fazer estimativas, tá? Aí com certas probabilidades de ocorrência, né? Que é o que a gente vai chamar de chances, tá? Para um determinado período futuro também, tá? E aí, quando a gente está olhando para a situação com esse aspecto, né? Onde a gente não consegue prever a demanda, a gente trata ela, né, a demanda, como uma variável aleatória. Por isso que a gente vai recorrer a distribuições de probabilidade. Então, vamos falar sobre os modelos determinísticos e a gente vai ficar por aqui, né? Tá? A gente não vai entrar nos estocásticos. Tá? Mas se vocês tiverem interesse em conhecer, vocês podem até pegar as referências bibliográficas do nosso material, tá? Do nosso livro-texto. Ele tem umas referências onde, dentro dessas referências, lá no final da unidade 4, que são livros que são assim bem carregados, né, bem complexos, tal, da teoria matemática dos modelos, e aí lá dentro tem a teoria de estoques para probabilísticos, tá, para demanda estocástica. Bem, vamos falar aqui dos modelos determinísticos, que são os modelos que têm componentes que vão compor dessa forma, como aqui está apresentado, tá? Quando a gente falar de custos, a gente vai pensar nos custos que vão afetar a lucratividade, tá? Então, esses custos que vão estar associados ao estoque, eles correspondem a custos de aquisição, tá? Ou de encomenda, o custo de manutenção, que foi o primeiro ponto que a gente comentou nesse momento, nessa aula, né, que é a manutenção do estoque. E aí também tem um terceiro custo, que é o que ele chama de custo pela falta de estoque, ou é a escassez, tá? Então, é quando eu não vou ter, eu não vou conseguir atender o cliente, vamos dizer assim, no prazo mínimo necessário para manter uma satisfação adequada, vamos dizer assim. E isso vai implicar um custo, porque vamos pensar assim, se de repente eu fiz uma venda e eu não tenho aquele produto em estoque, eu vou ter que fazer uma compra desse produto de forma emergencial, e quando isso ocorre, o custo é maior. Então, eu vou pagar pela emergência, tá? Então, é isso que se refere ao custo da falta de estoque. Outro tipo de custo, né, na realidade, são os que a gente já trouxe aqui, né, que é o de aquisição, ou vou voltar aqui um pouquinho, tá? O de manutenção, de falta de estoque, aí a gente destrincha cada um deles agora, tá? O custo de aquisição, né, eles são relativos à reposição, né? Então, é o giro, né? É o ciclo, tá? É o ciclo operacional. Eles são os mais elevados dentre os custos aí associados à gestão do estoque, tá, na composição, e eles são o fator limitante em relação à quantidade que vai ser requisitada. Então, vai depender do quanto eu tenho disponível para adquirir, né? Eles poderão incluir preço, né, de aquisição, custo de fabricação, custo de preparação de processo de produção, que é o que a gente conhece por setup, custo de processamento de pedido, custo de transmissão do pedido ao suprimento, custo de transporte, né, a logística envolvida, e o custo de manuseio, ou processamento de produtos. Falar em custo de aquisição, existe uma fórmula matemática que a gente consegue fazer o cálculo desse custo ou uma estimativa dele, né? De certa maneira, é fazer uma simulação.
tá? E aí a equação matemática que a gente usa é essa que está aqui apresentada para vocês. Então, é uma função C que depende de um Q, né? Que tem um argumento. Esse C aqui é justamente esse custo de aquisição e ele vai depender de um Qzinho. Esse Qzinho aqui, que é o argumento, ele é a quantidade que a gente quer adquirir, tá? Então, o custo dessa aquisição aqui, né, nesse nível, ele vai ser igual a essa equação aqui. K mais um produto entre C e Q. Quem é K? K é uma soma dos custos que a gente chama de preparação, processamento, transmissão, transporte do pedido e custo do manuseio. Então, são aqueles custos marginais que a gente considera, né? Que vão permitir com que eu mobilize uma determinada fugiu o termo, mas eu posso dizer assim, um conglomerado, né, um determinado meio para que eu consiga adquirir. Esse C aqui minúsculo é o custo unitário do produto, tá? Que aí vai multiplicar justamente pela quantidade que eu desejo adquirir. Então, vai ser a quantidade que eu desejo adquirir somado com um custo marginal aí, que é a mobilização geral, né? Todos os custos envolvidos para que eu possa adquirir. Isso vai me permitir encontrar ou estimar o que eu chamo de custo de aquisição ou de encomenda. E o custo de manutenção, né, que é aquele segundo tipo. Lembra que a gente tinha três, né? O custo de aquisição, o custo de manutenção, aí tem o custo pela escassez. A gente vai falar daqui a pouco sobre o outro. Nesse momento, a gente vai falar sobre o custo da manutenção. O custo da manutenção ele vai envolver, né, os custos de armazenamento. Então, o material já foi adquirido e agora ele precisa ser tratado apropriadamente em ambiente adequado, né? Então, é a aquisição do espaço físico, seja ele com energia, aí vai envolver energia elétrica, obviamente, água, né? Se de repente precisar, seja algum produto que precise de água, né, a manutenção das instalações, né, se for um galpão alugado, vamos dizer assim, né, precisa de segurança, obviamente vai ter um valor, né, esse estoque aí, manutenção de máquinas, equipamentos, justamente para movimentar esses produtos no estoque, né, de um ponto para outro, ó, para ter paleteiras, empilhadeiras, né, então tem um investimento aí que envolve, depois de comprado, a manutenção adequada, né, para que eles funcionem. Serviços de estocagem, obviamente, que envolve seguro e impostos, né, então, seguro contra roubo, essas coisas assim, e o imposto, obviamente, em cima dessa aquisição. E aí também todos os outros riscos associados. Esses riscos, eles são considerados aqui dentro do que ele chama, né, o autor do nosso material de custo de manutenção. E aí, o terceiro e último, né, que é o custo da falta de estoque ou da escassez. Né? E esse custo, ele vai surgir quando um pedido não puder ser atendido por falta do material em estoque, né? Que é aquilo que eu já disse, né? Fiz uma venda, mas eu não tenho isso no meu estoque para enviar imediatamente, então eu vou ter que adquirir. Então, pode ser que se torne uma venda perdida. Então, eu perdi, né, a venda, pedidos atrasados, e aí vai envolver uma série de custos imprevistos, né? Ele é um custo difícil de ser calculado, porque a reação do cliente ela não vai poder ser medida, né? A gente não vai poder adivinhar como que o cliente vai reagir, né? Eu já passei por isso recentemente, deixa eu contar para vocês a minha experiência. No inverno desse ano, eu moro num prédio onde a água é muito gelada. A água fica muito gelada, muito gelada. E aí a minha pia da cozinha fica assim, difícil lavar a louça. Então, o que que eu fiz? Eu adquiri uma pia que tem água quente, sabe? Desculpa, uma pia. Uma torneira com água quente. Que aí tem aqueles reguladores, assim. E aí eu lembro que eu fui procurar na internet e tal, achei uma loja que vendia num preço razoável, né? E fiz a compra. Só que depois eu fui procurado por essa loja para dizer que eles não tinham, para me informarem que eles não tinham mais aquele produto em estoque e que eles não iam adquirir mais. E aí o que que eles sugeriram? Que eu ou adquirisse um outro produto, né, assim,
da mesma linha, né, que é uma torneira elétrica, né, que esquenta a água, ou de um outro valor, e aquela que eu adquiri deles era a mais barata, então, ou seja, eu ia ter que pagar um pouco a mais e adquirir uma outra. Ou então que eu usasse aquilo que já foi descontado, né, no meu cartão de crédito, para compra, né, como sendo um bônus para adquirir um outro produto. Eu sei que eu fui, olhei no site e tal, não sei o quê, e no final das contas eu concluí que não valia a pena. E aí eu pedi o estorno. E aí, ou seja, houve o que aconteceu com essa empresa? Teve uma venda perdida, né? Eles me estornaram. Né? Então, aqui, isso justamente envolve essa situação, né? O custo de falta de estoque. Então, também envolve custos adicionais aí, né? Quando é comprada numa questão, na situação emergencial. Existe aqui esse gráfico que ele é super clássico, né? Para quem faz estudo de gestão de estoque, que ele está associado com o tamanho do lote de reposição. Tá? Então, ele tem lá os custos totais, né, representado graficamente por uma curva assim, bem semelhante a uma parábola. Né? Aqui também, ó, os custos de aquisição e de falta de estoque, que são esses dois desses três que a gente comentou agora, ele tem esse comportamento, a quantidade pedida e em relação aos custos totais. Na verdade, os custos totais relevantes em relação à quantidade adquirida. E aí esse comportamento aqui, ó, quanto menor a quantidade adquirida, maior é o custo relevante. E aí isso vai caindo, ó, em relação a esses dois tipos de custos aqui, tá? Conforme a quantidade aumenta. Aqui o custo total, ele tem esse comportamento, ele vai decrescendo até um certo ponto, ó, esse Q estrela aqui, ó, ele representa a quantidade ótima. Tá? A quantidade ótima, porque aí você vai chegar aqui, ó, num ponto onde o custo total vai ser o mínimo, então isso é o ideal, né, para a empresa gastar o menos possível, mas não ter prejuízo com isso, né? Porque a partir daqui, ó, o custo total começa a crescer, tá? E aí o custo de manutenção, ele tem um comportamento linear, tá? Então ele pode ser representado por uma reta nesse caso, porque conforme o custo total relevante cresce, conforme a quantidade pedida cresce, o custo total também cresce, tá? De forma linear. Tá? Então, seria assim, óbvio, né, que isso aqui é um gráfico teórico, né, digamos assim. Pela teoria de modelagem construída, ela espera que o comportamento desses custos aí, né, desses itens se comportem dessa maneira, mas não que isso seja assim bonitinho e perfeitinho na prática. Né? Percebe que tem um ponto de interseção aqui também, ó, entre todos eles, ó. O custo total mínimo, que aí ele intercepta aqui, ó, um ponto de interseção entre esses três custos que a gente falou agora há pouco. Vamos falar então de sistemas de gestão de estoque, tá? Sistema de gestão de estoque né, é uma continuidade do que a gente já está falando, para ser determinado e que vai ser usado para responder essas duas principais perguntas que a gente já trouxe na contextualização dessa aula, só está apresentado aqui de outra maneira, né? Quando repor, né, que era aquele quando comprar. E quanto repor? Aí lá era quanto comprar, tá? Então, ainda há uma preocupação. Isso aqui é o foco, né? É sempre a busca por essas informações, né? E essa modelagem, essas teorias todas aí foram construídas justamente para se encontrar esses valores, né? E essas duas perguntas, elas podem ser respondidas de acordo com dois contextos, tá? Que é o que ele chama de reposição contínua e de reposição periódica. A reposição aqui aí justamente está associado principalmente aqui, ó, quando repor continuamente ou periodicamente, tá? Continuamente enquanto, né? Que aí estão associadas. Periodicamente enquanto também. Então, tem relação direta, tá? Vamos falar um pouquinho da reposição contínua.
Tá? Então, a gente vai falar, ó, como eu disse, a gente não vai entrar, tá? A gente não vai entrar, espera só um pouquinho, tá? A gente não vai entrar em modelagem estocástica, a gente vai ficar sempre olhando só para os modelos determinísticos. Isso não quer dizer que a gente não vá olhar para um pouco de teoria estatística, mas aqui a gente vê sim, tá? Então, a gente vai levar em conta agora o modelo determinístico de revisão contínua, tá? Ele é também denominado de sistema de estoque mínimo, tá? Ou sistema de ponto de reposição, ou ainda sistema de lote padrão. Como que ele funciona? Primeiro, a gente vai calcular um ponto, tá? Ou vamos dizer assim, um indicador, um índice, que a gente vai conhecer, vai chamar de nível de estoque, tá? Que é esse HOP aqui, tá? Esse HOP, ele vem do inglês. Deixa eu ver aqui. Reorder Point, tá? Reorder Point, ou seja, é o ponto de pedido, né? De compra, tá? O ponto de pedido está aqui, o ponto de pedido de compra, ponto de reposição, tá? Quando o estoque alcançar esse ponto, então vai ser um nível lá, né, do estoque. Quando ele atingir aquele determinado nível, então é um nível, justamente, chegou nesse nível, é o momento de comprar, de repor, tá? Emite-se ordem para reposição, tá? Numa determinada quantidade, que é a tal do lote de reposição. Para essa situação, no caso do modelo determinístico, ela vai ser considerada fixa ao longo do tempo. Então, para isso, para ser fixa ao longo do tempo, é preciso conhecer qual é a demanda do negócio, né? Então, isso aí também precisa de outros estudos, tá? Então, essa teoria, ela não anda sozinha, tá? Ela precisa também de suporte de outras áreas, né? E aí vai entrar a área do planejamento estratégico, a área de gestão financeira, a área de gestão da produção, enfim, várias outras áreas. Aqui eu apresento para vocês um gráfico também, que é um gráfico genérico, tá? É um gráfico genérico, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, que eu acho que eu estou... Gráfico genérico, tá? Que é justamente o gráfico que representa esse tipo de modelo, tá? O modelo determinístico de revisão contínua. Então, perceba que tem aqui, ó, aqui é um plano cartesiano, tá? É um plano cartesiano, que aí aqui representa o tempo, aqui no eixo X, tá? No eixo de abscissas é o tempo passando, e aqui no eixo Y tem a quantidade que está disponível no estoque. Então, percebe que aí começa num determinado nível, aí o tempo vai passando, o estoque vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, aí ele chegou num determinado nível, que é justamente esse nível que a gente chama de HOP. Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, chama de HOP. Tá? Então, o estoque aqui, ó, vem diminuindo, diminuindo, aí chegou nesse ponto. Esse ponto, ele é determinado justamente com essa teoria aí quantitativa, tá? Esses modelos. E aí, chegou nesse ponto, é feita a ordem de pedido, ó. E aí, leva-se um tempo até se adquirir esses novos produtos para o estoque, ó. Então, chegou nesse ponto, emite pedido, mas o estoque vai caindo, 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 ele pode chegar até zerar, tá? Aí, assim, teoricamente, obviamente que aí esse gráfico ele é teórico, ele é imaginário, né? O estoque zero, aí chegou a tempo, subiu o nível. E aí, ó, nível máximo do estoque restaurado. E aí, mais uma vez, ó, vai reduzindo com o tempo, chegou no HOP aqui, fez o pedido, ó, que aí tem esse LT representa o prazo até do pedido até o recebimento dessa compra, né? E aí o estoque sobe de novo, aí fica assim, né? Isso aqui representa justamente, ó, é um gráfico contínuo, ó, né? Acho que é dente de serra, até que o povo chama, tá? Obviamente, bonitinho assim é a teoria, né? A teoria é linda e perfeita, né? Não quer dizer que a realidade seja essa. Mas a gente precisa, né, para fazer justamente para pensar sobre as coisas, a gente precisa ter um ponto de partida, né? E aí, no caso, são as teorias, né? No caso aí da gestão de estoques, esses modelos aí matemáticos. No caso, a gente está num ambiente bem específico.
nos modelos determinísticos e nos modelos determinísticos de revisão contínua. Então, a gente está no mundo maior, né, da gestão e da gestão de estoques, a gente está num pedacinho bem específico dele. Certo? E como é que a gente encontra esse ponto de reposição, ou ROP? Ele é dado matematicamente por essa equação, tá? ROP é igual a D vezes LT, onde D representa a demanda e LT representa o prazo de entrega ou então o tempo de reposição. Então, é um produto simples, né? Para achar esse ponto aí. É o quanto a demanda é conhecida. Por que ela é conhecida? Porque a gente está no modelo determinístico. No modelo determinístico, a gente sabe qual é a demanda do meu negócio, tá? A gente conhece a demanda do negócio, tá? Assim, né? Ah, mas eu não sei exatamente quanto é, mas pelo menos tem uma noção. Isso já é o suficiente para dizer que ela é conhecida, tá? Exemplo. Certo material apresenta uma demanda constante de 30 unidades por dia. Então, tá aqui, ó, a demanda conhecida. E o tempo de reposição é aquele LT, de 10 dias. Pede-se, calcule o ponto de reposição, o ROP. Lembra que é a demanda vezes o tempo de reposição, vezes o LT, D vezes o LT. O que eu chamo aqui a atenção de vocês? A gente precisa ter essas informações numéricas todas na mesma unidade, assim como lá na física. Lembra quando vocês faziam lá o estudo da mecânica, né? Naquelas conversões de medidas, lá nas disciplinas de resistências dos materiais, né? Dentre outras disciplinas que a gente fazia uso de conceitos da física, e a gente tinha que ter uma certa preocupação com as unidades, aqui também é assim, tá? Aqui também é assim. Então, a gente precisa ter todas as informações na mesma unidade. No caso aqui, dia, aqui também é dia. Então, belezinha. Então, é só fazer o produto. 30 vezes 10 é 300. Esse dia corta com esse dia, então ficou só unidades, 300 unidades. Então, quando o estoque atingir esse ponto, né, de 300 unidades, essa empresa precisa fazer o pedido, a requisição de compra. Lotes econômicos. Ainda dentro do modelo determinístico de revisão contínua, tá? Falar de lotes econômicos pensar na seguinte pergunta: quando repor o estoque, tá? O lote econômico, ele faz uso de um modelo matemático muito simples, tá? Que é o que ele chama de lote econômico de compra, ou LEC. É muito encontrado aí nas disciplinas de métodos quantitativos ou de pesquisa operacional, tá? Porque muitas vezes a gente não lembra, assim, eu sei que inclusive os alunos da produção, eles ficam muito questionando o que é isso, né? Quando vê a disciplina de pesquisa operacional. Pesquisa operacional é uma disciplina de métodos quantitativos aplicados à gestão, tá? E aí a gestão da produção especificamente. Então, e aí, no caso do nosso curso, agora ela é dividida em duas, porque a gente pega a primeira delas, que são os modelos matemáticos determinísticos, e aí depois a gente pega os modelos matemáticos para simulação. Por isso é onde a gente se encontra hoje, né? Ele também é conhecido como modelo de lote de mínimo custo, tá? O modelo de lote econômico. Então, tá aqui, ó, o modelo matemático de lote econômico é esse que está aqui, ó, apresentado para vocês. Tá? LEC, lote econômico de compra, é igual a raiz quadrada de 2 vezes CP vezes D dividido por CM. O que são essas coisas todas aí? Vamos comentar agora. Certo? Vamos lá. Bem, o modelo de lote econômico ele é apropriado para mercados que têm pouca flutuação de demanda. Então, é onde a gente está mesmo, é o que a gente quer, demanda fixa. Então, pouca flutuação, né? As demandas, ela muda, pode mudar, mas não é bom que ela mude muito. Então, é o que ele fala de pouca flutuação. O estoque ele vai depender essencialmente da quantidade a ser reposta e dos intervalos de reposição. Óbvio, né? Então, isso aqui é meio que redundante, porque a gente está dentro desse tipo de modelagem. Tá? Modelagem do lote econômico, então, é dada por essa equação, como eu já comentei com vocês, CP, D e CM, todos eles estão aqui, tá? Indicando o que eles representam. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. CP é o custo de aquisição, então, dentre aqueles custos que a gente comentou.
D é a demanda anual, anual do material em unidades. CM é o custo unitário da manutenção. Tá? Então, são dois custos aí. Ó. Então, é o custo de aquisição, custo de manutenção, D é demanda. Tá? Então, é esse o modelo matemático do lote econômico de compra. Vamos ver um exemplo? Para determinado item em estoque, a demanda anual, né? Então, a gente está... Por isso que a gente falou disso. Ela é de 144 mil unidades. Daqui a demanda. Então, a gente conhece. Beleza? Porque a gente está no modelo determinístico, onde a demanda é conhecida. Beleza. Estima-se que, para emitir um pedido, contando-se também os custos de transporte e a inspeção, até colocar a mercadoria no estoque, são gastos cerca de R$1.000. Tá? Então, aí é a aquisição, né? Então, transporte, inspeção, até colocar no estoque. Então, aí é o custo de aquisição, tá? R$1.000. Por isso que ele vai substituir aqui o CP, ó, 1.000. Manter o item em estoque acarreta um custo de R$200 por unidade por ano, tá? Então, é o custo unitário, né, de manutenção. Considerando essas informações, pergunta-se qual o tamanho do lote econômico de compra. Então, tá ali, é só a gente pegar, né, são exemplos simples só para a gente entender qual é a aplicação desses modelos, tá? Então, o lote econômico de compra, ele vai ser aquela equação que eu já apresentei aqui para vocês, que é a raiz quadrada de 2 vezes CP vezes D, isso tudo dividido por CM. Tá? Isso tudo dividido por CM. Então, é só substituir esses valores numéricos que a gente viu aqui no enunciado, né? O custo de aquisição é de 1.000, né? 1.000 unidades monetárias, a demanda é de 144 mil unidades por ano, o custo de manutenção unitário é de R$200, né? Unidades monetárias, e aí esse numerador aqui a gente multiplica por 2. Essa divisão, dividido raiz quadrada extraída, a gente vai ter aproximadamente 1.200 unidades. Então, o lote econômico de compra, então é o lote ideal, assim, mínimo para se manter dentro desse contexto aí, desse negócio, é de 1.200 unidades no estoque. Então, é assim que a gente descobre o ponto ótimo, né? Então, a quantidade ótima de estoque que deve ser mantida. Ainda falando sobre o modelo de determinístico de revisão contínua, a gente pode falar o seguinte a respeito do lote econômico de compra. O sistema onde ele se aplica, ele é o mais simples existente, né? Vocês viram que a equação matemática é bem simples mesmo, né? Pois ele vai considerar a demanda constante ou com pouca flutuação, né? E a reposição, ela é pensada que é feita de imediata, tá? Então, a gente tem essas suposições aí, ou essas condicionalidades. Então, as características do cenário do modelo de revisão contínua, né? Que é onde a gente se encontra, olhando para o lote econômico de compra, a gente vai pensar que o estoque ele é controlado, e isso de forma contínua, por isso que a gente está aqui trazendo dentro desse contexto, e quando o estoque baixa e atinge um certo nível pré-determinado, que é onde a gente vai chegar no HOP, ou no ponto de reposição, emite-se nova ordem de compra, né? Então, é continuidade também, só que a gente se afunilou para esse modelo específico. A quantidade comprada, ela vai ser sempre constante, que é essa questão da demanda constante, né? Vamos falar um pouco de estoque de segurança, que aí a gente vai conseguir enxergar também mais 2 outros modelos, tá? Dentro ainda dessa abordagem determinística e de revisão contínua. Antes da gente entrar lá na abordagem de revisão periódica, que é o nosso próximo item. Vamos lá. Bem, falar de estoque de segurança é falar em função relacionado com a proteção do sistema, né? Quando a demanda e o tempo de reposição, eles são variáveis no tempo, tá? Então, falar de estoque de segurança é encontrar esse valor numérico, tá? Considerando que a demanda vai ter uma certa variação e esse tempo aí de reposição também. Então, ele já não é mais fixado. Então, mudou um pouquinho. Tá? Mudou um pouquinho aqui. Tem uma variabilidade agora associada. Essas variações ao longo do tempo, elas poderão ser representadas respectivamente pela medida estatística conhecida, né, que vocês já conhecem, que são as variâncias, tá, de cada aspecto,
tá? Vou chamar de aspecto assim, a demanda e do tempo de reposição. Então, a gente vai usar a variância desses dados. Então, se a gente está falando em modelo quantitativo, método quantitativo, a gente está pensando em dados, né? Isso aqui é tomada de decisão com base em dados, né? Quando a gente faz uso desse tipo de recurso metodológico, né? Então, é pensar na variância, então é sigma quadrado de D, ou seja, a variância da demanda, e pensar também na sigma quadrado de LT, ou seja, na variância do tempo de reposição. Então, a gente vai supor que a demanda vai ter uma distribuição de probabilidade normal, então é uma outra condicionalidade que a gente vai levar em conta. A demanda é uma quantidade numérica, então é razoável a gente pensar ou supor isso, atribuir essa suposição, porque a distribuição de probabilidade normal, ela é uma distribuição de probabilidade apropriada para dados quantitativos contínuos. Não sei se vocês lembram isso lá da estatística. Então, vou continuando. O tempo de reposição ele vai poder ser fixo ou não, tá? Quando ele for fixo, a gente não vai ter variabilidade, tá? Vai ser um valor fixado e é só a demanda que varia. Ou, se a gente considerar ele como variável, a gente vai ter essa medida, tá? Então, a gente vai ter duas situações aí envolvidas. Vamos olhar aqui, considerando com o tempo de reposição sendo fixado. Tá? Então, a gente vai ter esse modelo, tá? Que é o estoque de segurança, com essa cara matemática aqui. A gente vai ter que o estoque de segurança vai ser essa medida Z, que eu vou já comentar quem é ela, vezes o desvio padrão da demanda, tá? Vezes a raiz quadrada do tempo de reposição, do LT, tá? Então, ES é estoque de segurança, Z vai ser um coeficiente da distribuição normal, por isso, é aí que entra, então, a distribuição normal. Ela é representada por esse percentil, vou dizer assim, da distribuição de probabilidades, tá? Em função do nível de serviço desejado, ou seja, da porcentagem da demanda que a gente quer que seja entregue dentro do prazo determinado. Então, são vários conceitos envolvidos, né? Como eu disse, falar de teoria de estoques é falar de uma coisa assim bem complexa, né? Então, minha sugestão, sendo bem sincero assim, se vocês querem se destacar no mercado, é que vocês, se vocês tiverem interesse, obviamente, é que vocês invistam nessa área, na área da logística, na área da gestão de estoques, porque essa é uma área que só tende a crescer, tá? Que só tende a crescer. Então, continuando, tá? Sigma de D é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância gera uma outra medida estatística chamada desvio padrão, tá? E o LT é o tempo de reposição. Então, esse aqui é o modelo matemático, tá? É o modelo determinístico de revisão contínua, apesar da gente ter aqui uma medida de variabilidade, né? Ainda a gente considera, né? Os teóricos aí dessa área consideram isso como um modelo determinístico. E aí, a gente tem uma outra cara para o estoque de segurança, olha, uma coisa mais complexa, tá? Uma coisa mais complexa, quando a demanda e o tempo de reposição são variáveis. E aí eles são variáveis aleatórias, né? Então, olha só, o estoque de segurança, deixa eu até aumentar aqui. Ó. O estoque de segurança, ele vai ser esse Z, que é uma medida lá da distribuição normal, que a gente vai já ver um exemplo, vezes a raiz quadrada da variância da demanda, multiplicada pelo tempo de reposição médio, que é esse barra aqui é para representar a média, mais o quadrado da média da demanda, o quadrado da média da demanda média, tá? O quadrado da demanda média, vezes a variância do tempo de reposição, tá? Então, aqui está tudo descrito, ó. Está tudo descrito aqui, tá? Esses componentes aqui desse modelo, tá? Que é o estoque de segurança para demanda e tempo de reposição variáveis. Nível de serviço, lembra que eu comentei agora há pouco? Quando a gente fala de nível de serviço, a gente está pensando lá naquela classificação ABC, ou seja, na importância que a gente dá para os elementos do nosso estoque, tá? Então, a importância financeira. Então, a gente divide o estoque em 3 grandes grupos, classificados aí de acordo com a importância que eles possuem, tá? E é daí que a gente vai extrair justamente aquele valor Z da distribuição normal.
Tá? Então, essa tabela aqui, ela está sempre presente nesses livros que falam, né, da gestão, da administração da produção, de gestão da produção, ou de gestão de estoque, né, livros relacionados aí a esse tema, essa temática, ela sempre traz quando ela fala da classificação ABC. Tá? Então, olha lá, classe A, B, C, vocês já devem ter visto isso em alguma outra disciplina aí, né? O nível de serviço é considerar exatamente o percentual do recebimento no prazo, né? Então, é o valor também associado. Então, quando a gente considera com 70%, considerando que a minha aquisição, né, ela pertence ao grupo A criado, vamos dizer assim, né? Então, o grupo A são aqueles itens mais valiosos. Eu vou usar um Z mínimo, tá? Igual a 0,53. Então, o valor de Z ele vai ser 0,53. Se eu estou usando o nível de serviço máximo, então a gente vai considerar como sendo 80%, o valor de Z modifica e ele se transforma em 0,84. Para outros valores, ó, 80% no grupo B, 0,84, 90% no grupo B é 1,28, 90% no grupo C, isso aí tudo é tabelado, tá? Então, é só ir buscar essas tabelas, no momento em que a gente for falar ou fazer o cálculo do estoque de segurança, recorrer a essas tabelas, tá? É possível ainda obter esses valores usando essa função simples no Excel. Ó, até trouxe aqui. Ó. Outros valores podem ser retirados da tabela da distribuição normal padrão ou ainda usar o Excel. Vai lá no Excel, usa essa função aqui que está pronta lá, inv_nome.p. Aqui dentro do parênteses tem que inserir o argumento. Então, tipo 0,70, né? Vamos supor, 0,7, que é o 70%. Você vai chegar aqui num determinado valor, 80% e tal, tá? E, enfim, vai chegar aí, é bem legal. E aí, quando a gente está pensando no estoque de segurança, e aí para a gente obter aquele nível de reposição, ou tempo de, não é o tempo de reposição, né? É o nível de reposição. Né? Quando a demanda e o tempo de reposição são variáveis, o cálculo desse ponto aí, né, dessa medida, ela vai ser dada por essa fórmula matemática aqui, tá? A média da demanda multiplicada pelo tempo de reposição mais o estoque de segurança que a gente vai calcular. Tá? Então, a gente calcula antes o estoque de segurança, e aí antes era a demanda vezes o tempo, lembra lá o HOP? Agora vai ser a demanda média, tá? Porque a gente vai ter lá os dados e a gente vai extrair uma média. E aí a gente vai agregar agora essa informação do estoque de segurança, porque o HOP vai ser influenciado, obviamente, por essa informação aqui, por essa medida também. Tá certo? Falar em tempo de reposição é falar naquele conceito do lead time. Talvez vocês já conheçam isso, tá? Vamos ver um exemplo? Um item de estoque, ele tem apresentado média diária de 35 unidades. Então, está aqui a demanda média, ó. Demanda média diária de 35 unidades. Com desvio padrão de 5 unidades por dia. Então, está aqui o desvio padrão da demanda. O tempo de reposição é constante, igual a 10 dias. Então, o tempo de reposição aqui vai ser fixo. Sabe-se que o item é da classe A, então da classificação ABC que foi criada aí para a gestão de estoque, o item que está sendo adquirido, ele pertence à classe A, ou seja, é um item dos mais valiosos, né? Tem mais valor. A pergunta que se pede aqui é, determine o ponto de reposição, o HOP, né? Com o estoque de segurança, tá? Então, veja bem, eu acabei de mostrar que o HOP, né, quando a gente está olhando para o modelo que considera, né, o modelo determinístico que considera o estoque de segurança, ele muda um pouco e ele usa a demanda média, ele usa também o estoque de segurança. E aí dá para substituir aqui direto. Como o tempo de reposição é fixo, lembra que o estoque de segurança, ele era dado por essa fórmula aqui, ó, Z vezes o sigma de D vezes a raiz de LT, tá? Então, olha só. Mas o HOP aqui, ó, ele não muda. Ele é dado pela média da demanda, D barra, vezes o LT, que é o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Então, a gente faz assim, ó, onde tinha estoque de segurança, a gente trouxe aqui a fórmula matemática que ele tinha, né, que ele tem quando o tempo de reposição é fixo.
tá? Quando o tempo de reposição é fixo. Então, veja só, a gente vai usar essas informações, ó, D barra, aqui, ó, o HOP é D barra, que é 35, a demanda média é 35, tá aqui, ó. Aqui a demanda média, né? Ó, 35. Demanda média diária, 35. Então, tá ali, ó, 35. LT, o tempo de reposição, 10. Por que é 10? Tá aqui, ó. Tempo de reposição é constante igual a 10 dias. Tá ali, vezes 10. Deixa eu até fechar aqui, ó. Mais o estoque de segurança. Então, essa fórmula aqui, ó, Z vezes o sigma de D. Por que o Z aqui é 0,53? Tá aí, ó. Por se tratar de um item de classe A, estou explicando aqui. Devemos selecionar, tá? Devemos selecionar o nível de serviço entre 70%, que vai ser o mínimo, e 80%, que vai ser o máximo. Então, a gente vai selecionar, aqui foi uma escolha arbitrária, tá? A gente escolheu 70%, então o Z correspondente vai ser 0,53. Aí é só olhar lá a tabela. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ó, tá aqui, ó. É de nível A, o produto que eu estou adquirindo, e tem lá o serviço mínimo e o máximo, né? Se a gente mantiver o nível mínimo, a gente vai ter um valor de Z igual a 0,53. Se a gente fosse usar o nível máximo, que é 80%, a gente ia ter 0,84. Então, por isso que aqui, ó, onde tem Z aqui, virou 0,53, tá? Por conta dessa, aqui, ó, por conta dessa escolha. E o sigma, que é o desvio padrão da demanda, também é dado aqui, ó. Também é dado aqui, ó. Cadê, ó? Desvio padrão de 5 unidades por dia. Então, sigma de D é 5. Vezes a raiz de LT. LT é o tempo, aqui, ó, tempo de reposição. Ele é constante, é de 10 dias. Essa conta aqui, eu estou só explicando como é que é composto aí o HOP. Não vou fazer o cálculo. Depois vocês confiram. Essa conta toda aqui dá aproximadamente 358,38. HOP é ponto de reposição, é falar quando chegar o estoque em um determinado nível, eu tenho que fazer pedido de aquisição, né, de requisição, de compra, né? E aí falar de ponto ponto de reposição de estoque é pensar em quantidade de itens estocados. Então, é por isso que a gente vai ter sempre como resultado a quantidade. Então, como dá esse número quebrado, isso aí, como a gente está falando isso em teoria, né, a gente acrescenta, tipo, arredonda para cima. Então, a gente pensaria aqui em 359 unidades, tá? Então, pensando assim, logicamente, dessa forma. Vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Eu trouxe até bastante exemplo para a gente poder entender como é que essas coisas são aplicadas, tá? Um item de demanda independente apresentou, né? Então, a demanda independente. Lembra que a gente tinha lá dois tipos de demandas, a dependente e independente? A independente é quando a gente estoca produtos semi-acabados, né? Ou acabados, ou seja, produtos finais prontos para venda, tá? Então, isso é a demanda independente. Apresentou o tempo de reposição conforme apresentado a seguir. Então, tá ali, cadê o tempo de reposição? Tá aqui, ó. Né? O tempo de reposição. Então, tá ali, ó. Ele varia, né? Então, a gente tem aqui, ó, em dias, tá? Então, a gente observou 5 dias com esses tempos aqui variando, tá? Calcule o ponto de reposição. Então, a gente tem a demanda também, tá? Em unidades por mês. Então, a gente está olhando aqui, ó. A gente tem uma informação diária e a gente tem uma informação mensal. Então, percebe que aí a gente tem aí 2 unidades de tempo. Então, a gente precisa fazer uma padronização antes aí de continuar a resolução, né? De chegar na resolução do que vai pedir. Pede-se, calcule o ponto de reposição, o HOP, tá? E o estoque de segurança, claro, porque se a gente vai pensar no estoque de segurança, para calcular o HOP, a gente vai precisar dele. Supondo o nível de atendimento de 90%. Então, ele já dá aqui o nível de atendimento. Isso quer dizer que ele vai com isso eu já vou conseguir obter o valor do Z, né? Considere um mês com 30 dias, que é o que a gente chama de mês comercial, né? Que é o mês comercial. E aí a gente vai dizer assim, ó, os dados acima, esses aqui de demanda, fornecem uma D barra, ou seja, uma média de 105,83 unidades por mês, tá?
por mês. Então, somando aqui e dividindo, a gente vai chegar aproximadamente nesse valor de média. Então, e a variância disso daqui, né, como a gente tem dados que estão variando, então a gente consegue calcular a medida de variabilidade, é o desvio padrão, isso aqui, na realidade, tá? Esse aqui é o desvio padrão da demanda, que é isso aqui, 17,15 unidades por mês. O tempo de reposição variou ao longo dos meses, apresentando os seguintes valores. Na realidade, não são ao longo dos meses, né? Aqui a gente tem em dias, tá? Então, a gente olhou para 5 dias, tá? A gente vai ter que meio que fazer um ajuste aí para poder continuar. Esse é um exemplo, só para a gente exercitar aquela coisa assim, a gente só tem essa informação, só tem essa e é essa que tem que usar para poder fazer a análise aqui desses dados. Tá? Então, é para pensar um pouco assim. A unidade de tempo a ser considerada é o tempo, né, da demanda. Assim, os tempos de reposição, eles expressos em meses, eles vão ser convertidos para mês, desculpa, tá? Estão em dias, eles serão convertidos para mês. Então, olhar aqui, ó, 10, que era a informação antes original, a gente divide isso por 30, porque é no mês comercial que a gente está dividindo. Então, 10 dias representa 0,33 do mês comercial. 12, que era o número de dias aqui da segunda informação, se a gente divide por 30, a gente vai descobrir que 12 dias representa 0,40 de um mês comercial. 8, que era a terceira informação aqui disponível, 8 por 30 vai representar 0,27 de um mês comercial. 15 por 30 é a metade, né? Então, é 0,5 de um mês. 25, que era outra informação, dividido por 30, isso representa 0,83 aproximadamente. Eu só estou usando duas casas decimais, tá? Aqui eu usei só uma, até porque é exato, né? Então, a gente vai ter aqui um Z, ó, de 90%, olhando lá naquela tabela, não vou mais voltar lá, mas depois vocês podem verificar, o Z que a gente vai ter lá para 90%, aí vai ser de 1,28. Com isso, ó, a gente calcula a variância da demanda. Como que é a variância? É o quadrado, desculpa, é o quadrado do desvio padrão. Então, é o quadrado disso aqui, ó. O quadrado disso aqui, tá? Isso aqui, ó, o desvio padrão, o quadrado disso aqui é a variância. A variância do tempo de reposição, agora que a gente tem ele em mês, né? A gente calcula a variância disso. É só jogar lá no Excel, então usar a calculadora. Não vou mostrar a fórmula de variância. Se vocês quiserem calcular, é só procurar, tá? Não é o nosso foco aqui. Sigma ao quadrado, né, do tempo de reposição é 0,5. Até eu deixo aqui a pergunta, como que se calcula isso? Como que se calcula isso? Eu não vou mostrar, tá? Vocês vão ter que procurar aí. A média do tempo de reposição, 0,47. O que é isso? Ó? Cadê o tempo de reposição? Opa, desculpa, é aqui, ó, média em meses. A gente padronizou para a unidade mês. Tá? Então, tá aqui, ó. Média disso aqui dá 0,47 aproximadamente. A demanda média ao quadrado dá 11.200. O que é isso? Tá aqui, ó. Pegar esse valor aqui, ó, e levar ao quadrado, que é a d barra ao quadrado. Tá aqui, ó, d barra ao quadrado. Dá aproximadamente esse valor. Pronto, temos todas as informações que nos permitem calcular o estoque de segurança. Né? Como a gente está pensando no tempo de reposição variável e também a demanda variável, a gente mudou a fórmula, né? A gente usou aquela segunda fórmula do estoque de segurança, tá? Depois vocês olhem lá se não lembrarem mais. Mas é assim, ó, o Z que multiplica o sigma ao quadrado da demanda, que multiplica o LT barra, a média, tá aqui, ó, aqui, mais aqui é a D barra ao quadrado, tá aqui, ó, vezes o sigma ao quadrado de LT, tá aqui, ó, isso aqui. Então, essa conta matemática aqui, né, toda, vocês podem refazer depois, dá aproximadamente 33,82 unidades, porque a gente está falando de estoque, falar de estoque, falar da quantidade, então, 33,82 unidades. Pronto, temos, então, o estoque de segurança, a gente consegue calcular o ROP, que vai ser o D barra ao quadrado vezes o LT, desculpa, D barra só, né, vezes LT barra. Né? D barra vezes LT barra mais o estoque de segurança. Então, é só trazer essas informações. Cadê? D barra está aqui, ó. É a raiz quadrada disso, né? 105,83, que já estava ali, ó. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Está aqui, ó. D barra está aqui, ó. 105,83. Né? 105,83. LT barra está aqui, ó. É isso aqui, ó. 0,47.
mais o que a gente acabou de calcular aqui, ó, 33,82. Então, essa conta dá aproximadamente 83,57 unidades, porque a gente está falando de estoque também. HOP é o ponto de reposição. Chegou o estoque num ponto que eu preciso alertar que precisa repor. Então, quando chegar o estoque em 84 unidades aproximadamente, eu recebo o sinal do meu sistema de que eu preciso fazer a ordem de compra. Belezinha? E aí, esse recapitulando está errado. Eu não esqueci de mudar. Não pode isso. Gente, né? Só que esse que recapitulando aqui está errado, tá? Está no lugar errado. Porque a gente precisa falar ainda de outras coisas. A gente precisa falar da reposição. Esse slide ali está perdido, tá? Quer ver? Deixa eu ver. Então, precisa apagar esse slide, tá? A gente vai falar ainda do outro tipo de reposição, né? Então não acabou não. A gente vai falar ainda, essa aula é um pouco longa, né? Vocês já perceberam, a última aula do semestre, então ela precisa fechar com chave de ouro. A gente vai falar de reposição periódica. Tudo isso aqui que a gente viu até agora, desses modelos todos que a gente apresentou, a gente está pensando num quadro de reposição contínua, tá? Agora a gente vai considerar o quadro de reposição periódica. Tá? Então, essa reposição contínua ela vai ocorrer porque o estoque ele vai, quando chegar lá no HOP, pediu. Vai o outro ciclo, o HOP pediu, aí continuamente. Aqui não, ó. Agora a gente vai ter uma variabilidade ainda no período, porque essas aquisições elas não vão ser de mesmo intervalo de tempo. E aí é onde a gente vai mudar o modelo, né? O conjunto de modelos. A gente vai entrar no modelo determinístico de revisão periódica. O controle de materiais em estoques, ele vai ser feito em intervalos de tempos regulares, aproximadamente. A quantidade a ser pedida vai corresponder à diferença entre o estoque máximo que vai ter pré-determinado e a quantidade que está em estoque. O que a gente vai chamar de nível máximo vai ser a quantidade necessária para cobrir o período até a próxima inspeção e a aquisição. Tá? Essa inspeção justamente é a verificação da necessidade de compra. A quantidade do pedido ela vai variar de acordo com a oscilação de demanda entre os que ele chama de períodos de inspeção. Né? Períodos de inspeção são exatamente a gestão, né? Estou fazendo a gestão, estou sempre de olho ali no meu nível de estoque. Chegou, olhei os dados lá do meu sistema, obviamente, eles me dizem que eu estou chegando no HOP, vamos dizer assim, né? Nem sei, nem lembro aqui, acho que no revisão periódica não tem HOP, mas vai ter, vai ter algum indicador, algum índice que vai me sinalizar a necessidade da aquisição. Tá? E aí o gráfico muda, não é mais aquele dente de serra, ó, que a gente viu lá. Né? Também é um gráfico olhado aí no plano cartesiano, né? Onde a abscissa é o tempo, ó, então tá rolando aqui a gestão, né? Ao longo do tempo, né? E aqui, ó, no item de ordenadas ou no eixo Y, eu também tenho essa quantidade aqui disponível dentro do meu estoque. Aí a gente olha para isso, ó, né? Aí tem os períodos, ó, essas linhas aqui, elas meio que dividem os períodos. Aqui o nível de estoque revisado, a gente não fala mais no conceito de HOP aqui, né? Mas a gente fala numa coisa análoga ou semelhante, que é o que ele chama de nível de estoque revisado. Então tá lá, ó, de tempo em tempo eu tô lá inspecionando, então o estoque está reduzindo, caindo. Aí chegou num ponto, né, que ele chama isso aqui de Q1, tá? Essa distância aqui do M, esse M também é um conceito ali que é tipo estoque máximo, né, que a gente comentou agora há pouco, que aí é onde faz-se o pedido de compra, né? E aí demora-se o tempo, que é o tal do LT, que é o tempo para ser reposto. Aí, enquanto isso, o estoque vai se esvaziando, né? Ele não fica estático, é dinâmico. Então, aí adquiriu, chegou o produto, o estoque foi lá para o nível também dos mais altos possíveis, né? Que dependem, obviamente, da compra. E aí, de novo, quando a gente está olhando para essa situação, né? Olhando desta forma, como sendo uma revisão periódica, a gente olha pensando num gráfico desse tipo, tá? Isso é um gráfico teórico, obviamente, né? Então, a teoria quantitativa construída, elas nas simulações elaboradas, elas mostrou, né? Enfim,
que o gráfico ele é mais ou menos semelhante, sempre assim, tá? Então, e é isso que é tentado sempre se reproduzir, né? Quando se faz a gestão a partir de revisões periódicas, considerando a modelagem determinística, tá? E aí a gente vai, obviamente, a gente está olhando isso só para o estoque em um nível só, tá? Um nível só, o estoque definitivo, só tem um estoque. Mas, obviamente, que o mundo não é tão simples quanto a gente imagina aqui, né? Até agora. O que ele chama de modelo de estoque multinível justamente pensar no estoque da minha organização em vários níveis, tá? Desde o centro, o estoque macro até das filiais ou dos centros de distribuição ou de outros pontos estratégicos da organização. E aí é olhar para esses estoques todos do meu conjunto em vários níveis, tá? A gente não vai entrar aqui, tá? Nesse ponto, até porque a matemática que está envolvida aí é bem bacana, assim, né? É uma matemática ferrada. Mas só para dizer que existe aí quem se interessar, né? Como eu já tentei motivar vocês aqui para seguirem carreira aí nessa área, né? Que é uma área muito boa, né? Sugiro que vocês façam pós-graduação nessa área, que vocês façam cursos técnicos e tal, porque eu acho que quem dominar essa área de estoques aqui, vocês que como futuros engenheiros de produção, vocês vão ter emprego garantido. Bem, considera vários níveis, tá? Como eu já disse, ó, centro de distribuição, pontos de vendas, etc. Tá? Então, aí é olhar e pensando num gráfico desse tipo, tá? Canal de distribuição são os multiníveis, tá? Pensa no fornecedor, no armazém, que é o centro de distribuição, e aí você vai ter lá os pontos de entrega. Então, é pensar no estoque que deve ficar aqui, no outro que deve ficar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, é olhar para isso como sendo um sistema único, mas é sempre achar o ponto ótimo, né, com o menor custo possível, sem ter prejuízos ou danos, tá, em cada um desses pontos. É isso. Beleza? Então, pensando, ó, aí simplificando, considerando lá um multinível só de 2 níveis, tá? Vamos supor, tem uma instalação 2, ou seja, um centro de distribuição e um ponto de revenda, que seja, tá? Aí tem lá um monte de hipóteses, todos aqueles modelos que a gente viu anteriormente ali, né, dos determinísticos, tanto de reposição contínua quanto periódica, tá? Eles valem para aqui, tá? Tudo vale para aqui também, obviamente, pensando de uma forma mais generalizada, tá? De uma forma mais generalizada. É o que ele fala aqui, ó. As hipóteses do lote econômico de compra, né, que é o LEC, são válidas para a instalação 2. Então, a gente vai usar aqui porque vai ser o último nível desse estoque. O objetivo vai ser, então, minimizar a soma dos custos das duas instalações. Então, é pensar num custo total, onde essa minha estrutura mais complexa aí, elas tenham o menor custo geral, genérico, generalizado, vou dizer assim, conjunto. E aí tem vários gráficos aí, ó, aqui é da reposição contínua, aqui é pensando na reposição periódica, né, sincronizando as duas instalações, aqui pensando no multinível de duas instalações. Quando tem mais instalações, esse gráfico ele é mais complexo, aqui obviamente também, porque a gente sempre vai ter o tipo de reposição. Não, esse aqui é só quando tem 2 níveis, tá? Que a gente olha pensando que a reposição é contínua no segundo nível, que é o último deles. Bem, aí tem um montaréu de coisa aí para se estudar, tá? A construção, então, desses modelos todos, eles vão depender, obviamente, do conhecimento da demanda do negócio, do tempo de reposição, do ponto de reposição, né? Ou seja, da estrutura, da dinâmica que acontece no negócio, tá? Então, é preciso conhecer e aplicar apropriadamente, tá bom? Os modelos de simulações são muito usados aí, né? Nesses ambientes, né? De gestão de estoque. Por exemplo, existe um método muito simples de simulação, que é o método de Monte Carlo, tá? O Excel, por exemplo, tem isso implementado. Muita gente faz isso por Excel. Não que seja a ferramenta mais profissional e apropriada para isso, tá? Mas é possível de ser usado. Oi. Professor, eles também, eu estou vendo aqui, ó,
Aula do senhor. Eles também têm pontos estratégicos para montar o centro de distribuição ou não? Sim, tem que ter, né? Porque é justamente aí que eu falei dos modelos multiníveis, né? Os modelos multiníveis eles são usados quando você leva em conta o estoque do centro de distribuição. Então, aí você vai ter estoque em mais de um ponto, vou dizer assim. E aí, um deles é o centro de distribuição. Isso também leva em conta. É porque eu não apresentei aqui, né? Eu não falei assim dos multiníveis de uma forma mais detalhada, mas é lá que você faz a gestão do centro de distribuição. Entendi, professor. Tá? Vamos lá, continuando. Ó. O software Arena é um software super profissional, então foi um software que a gente usou, né, para fazer a simulação também no início do nosso curso. Ele é super complexo e completo também, tá? E eu nunca vi, assim, de fato, alguma empresa que faça uso dele no Brasil. Mas ele é vendido no Brasil. Ele não é um software gratuito, não, mas ele é apropriado para isso. Aí ele pode fazer simulação de demanda, simulação de tempo de entrega, simulação de custos, inclusive o custo por falta de estoque, que é aquele exemplo que eu trouxe, né? É preciso conhecer, né, os conceitos fundamentais. Então, aqui recapitulando, a gente já vai acabar. A gente vai precisar, né? Então, como eu estou recomendando, né, que vocês se aprofundem aí, por exemplo, na área, que vocês conheçam os conceitos, que vocês entendam as teorias, né, as definições, que vocês busquem cursos, né, de software que façam a gestão de estoques, por exemplo, né, entendam os modelos matemáticos por detrás ali implementados em cada programa que vocês forem trabalhar, por exemplo. Se é um modelo determinístico ou probabilístico, o tipo de revisão, né, o acompanhamento do estoque, ele é contínuo, ele é periódico. E aí, com isso tudo, né, você pode fazer simulação de vários cenários até chegar no cenário mais adequado e apropriado para o negócio ali no qual a tua organização vai atuar, né? Aí a gente viu aí uns exemplos muito bobos, assim, foi só para a gente entender a aplicação de alguns conceitos. Aqui a nossa referência, o AOC, ele é um livro até bom, né, esses nossos livros do KLS, eles são bons, mas eles são bastante superficiais, tá? Então, minha dica é que se vocês pretendem se aprofundar, né, na área, por exemplo, que vocês olhem a referência, as referências dele são boas, tá? Então, ele está lá, ele mostra, olha, tem isso, tem aquilo, é assim, assim, assado, mas tudo muito superficial. Se eu quiser seguir adiante, eu preciso ir adiante nas referências que ele traz. Certo? Muito obrigado. Não sei se vamos nos ver em outra disciplina, porque eu acho que alguns de vocês aí já estão formando, né? Mas, se formos nos ver, até o próximo semestre, se eu continuar também por aqui. Certo?